Bom, ainda com relação à isomeria em torno de uma ligação dupla, né? A gente viu que o primeiro caso são isômeros cis e trans, sendo o cis quando um átomo de hidrogênio de um dos carbonos e o do segundo estão no mesmo lado da ligação dupla, chamado cis, e quando eles estão em posições opostas um ao outro, são chamados trans. Porém, existem algumas estruturas, alguns alcenos, onde a ligação cis e trans ela não se aplica, como é o caso do 1-bromo, 2-cloro-propeno. Novamente, prop significa 3 átomos de carbono, en, a presença de uma ligação dupla, né, provém de alceno, e o O significa que essa estrutura é derivada de um hidrocarboneto. Então aqui nós temos 1, 2, 3 átomos de carbono, né? Então vocês percebam que não existe o número 1, então a gente subentende-se que a ligação dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. Ligado ao átomo de carbono 1 nós temos um átomo de bromo, e ligado ao átomo de carbono 2, um átomo de cloro. Correto? Bom, com relação a essa isomeria, então vocês percebam que em um dos carbonos da ligação dupla nós temos um átomo de hidrogênio, porém no átomo vizinho não existe esse átomo de hidrogênio. Então, lembrando que ligação cis e trans, essa nomenclatura provém da posição dos átomos de hidrogênio. Então surge aí da gente aplicar uma segunda nomenclatura, que é a chamada nomenclatura E e Z. Tá? Essa nomenclatura E e Z, elas são palavras de origem alemã, onde Z significa Zusammen, não sei se é essa a pronúncia correta, numa tradução ficaria junto. E a nomenclatura E, Entgenen, não sei se seria essa a pronúncia, não consigo pronunciar, significa oposto. Tá? Então, ou seja, essa nomenclatura vai considerar algumas questões onde em torno dessa ligação dupla, essas questões vão estar em lados opostos ou do mesmo lado dessa ligação dupla. Então, como que a gente faz para determinar a nomenclatura E e Z de uma determinada molécula? Nós precisamos analisar individualmente cada carbono que compõe a dupla. Então, nós vamos analisar, por exemplo, esse carbono e depois nós vamos analisar o segundo. Que tipo de análise a gente tem que fazer? Então, existem algumas regras. A primeira regra diz que nós temos que estabelecer uma prioridade dos grupos que estão ligados à dupla, considerando o número atômico dos átomos que estão ligados nesse carbono. Então, para o primeiro carbono da dupla, nós temos um átomo de hidrogênio e um átomo de bromo, né? Então a gente sabe que o número atômico, por exemplo, do hidrogênio é 1, né? Então o átomo de bromo ele vai ter uma prioridade, ou seja, ele vai ser o átomo de maior número atômico ligado a esse átomo de carbono. Já para o segundo carbono da dupla, o que a gente observa é que nós temos um átomo de cloro e um átomo de carbono ligado a ele, né? O número atômico do carbono 6 e o cloro tem um número atômico superior ao carbono. Então o cloro tem número atômico maior que o átomo de carbono, né? Então nós estabelecemos prioridades dos átomos que estão ligados nessa dupla. Então, para o primeiro carbono a prioridade é o bromo, para o segundo carbono a prioridade é o átomo de cloro. Como esses dois átomos estão em posições opostas da ligação dupla, ele vai receber a nomenclatura E. Então essa estrutura aqui que a gente está vendo vai ser a estrutura do 1-bromo, 2-cloro-propeno, porém seu isômero E. Se nós passarmos para a segunda estrutura, a gente faz a mesma análise. Olha um dos carbonos da dupla de forma isolada, observa as prioridades, então a gente sabe que o bromo tem número atômico superior ao átomo de hidrogênio, então ele vai ser a primeira prioridade. Analisa o segundo átomo de carbono, a gente tem cloro e outro átomo de carbono, sabe que o número atômico do cloro é superior ao carbono, portanto o cloro vai ser a prioridade do segundo átomo. Como esses dois grupos estão para o mesmo lado da ligação dupla, eles estão juntos. Então esse isômero aqui vai ser chamado isômero Z. Né? Então, de modo a facilitar assim, né, essa questão da presença da nomenclatura, eu tinha um colega na época do doutorado, que é professor na Unesco, o professor Volmar, que usava a seguinte nomenclatura.
Quando os dois grupos estão para o mesmo lado da molécula, eles estão juntos um ao outro. E quando eles estão em lados opostos, estão espalhados, tá? Então, os dois grupos do mesmo lado, junto. E os dois grupos em lados opostos, espalhados.